Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí à nossa quarta aula, de Fundamentos Elétricos, Vocês que estão fazendo o curso de Eletromecânica aqui na Storytech. E nós estamos trabalhando nessa disciplina de Fundamentos Elétricos alguns conceitos básicos, para que vocês possam ter uma base para avançar aí nas análises e instalações elétricas, ok? Nós tivemos já 3 aulas, Foram 3 aulas, nós estamos na quarta aula hoje. E relembrando um pouquinho a aula passada, nós trabalhamos os circuitos em série e circuito paralelo, E nós deixamos esse terceiro modelo de circuito, que é o circuito misto, para trabalhar nesta aula em função de que ele é um pouco mais complexo. Então vai necessitar um pouco mais de atenção para vocês, de vocês. Nós já tivemos um momento online, em que vocês puderam trabalhar aí online comigo e tirar as dúvidas, mas a aula gravada também é necessária para que vocês possam ver e rever, para que consigam internalizar essas informações, ok? E daí consigam resolver o exercício de maneira mais tranquila, ok? Bom, para começar, vamos então observar que agora mudou um pouquinho o circuito, Eu não tenho mais uma configuração puramente em série ou puramente paralela. Você pode perceber que nesse circuito eu tenho elementos que estão em série e tenho elementos que estão em paralelo. Nesse caso, muda-se a abordagem para você calcular as correntes. Porque o que eu quero calcular nesse circuito são as correntes elétricas, Eu quero saber qual é a corrente 1 e qual é a corrente 2. E de posse da corrente eu calculo tensão, resistência, tudo o que eu quiser aí. Ok? Então muda um pouquinho a abordagem. Eu vou ter que usar outras formas, E até uma outra lei da elétrica, vamos ver hoje, para mim encontrar as correntes no circuito misto. Perfeito? Muito bem. Para poder facilitar esse trabalho, nós poderíamos sim aplicar a lei de Ohm e encontrar a corrente e tensão, mas seria uma abordagem que ia demorar um pouco mais em função do tipo de circuito que é misto. Então, para esse circuito, nós vamos trabalhar com a lei de Kirchhoff, ou seja, a lei das tensões de Kirchhoff. Essa lei tem uma definição bem simples. Ela diz que em uma malha elétrica, a soma das tensões é nula. Ou seja, se eu somar as tensões em uma malha elétrica, eu posso igualar a zero. E eu terei uma equação para trabalhar e encontrar as correntes, que é o que a gente vai fazer hoje, Vamos fazer exatamente isso. Muito bem, essa lei de Kirchhoff é chamada de LKT, A lei das tensões de Kirchhoff é LKT. Então nós vamos hoje, o objetivo dessa aula é que você consiga aplicar a lei das tensões de Kirchhoff, ou seja, LKT, que você consiga aplicar a LKT em um circuito misto e encontrar as correntes desse circuito. Esse é o objetivo, Então, se ao final dessa aula você conseguir fazer isso, o objetivo foi alcançado, ok? Vamos em frente, então. Muito bem, vamos então iniciar entendendo esse circuito, Nós podemos perceber de cara, olhando o circuito, que R3 e R4 estão em série, ok? São elementos que estão em série. E ambos, ou seja, tanto o R3 quanto o R4 estão em paralelo com o R1. E o R1 está em série com o R2. Então veja que eu tenho agora elementos em série que estão em paralelo com outro, que estão em série com outro, enfim. Eu tenho um circuito misto. Eu não tenho um circuito que nem é série e nem é paralelo. Ele é misto, E para que eu consiga encontrar as correntes que circulam nesses componentes, ou seja, nessas malhas, nesses resistores, eu vou utilizar a lei de Kirchhoff, Então, a lei das tensões de Kirchhoff diz que a soma das tensões em uma malha é igual a zero, ok? E nós vamos trabalhar também, junto com a lei de Kirchhoff, uma regra matemática. Nós estudamos regra matemática lá no ensino médio, mas eu sei que nós vamos ter que relembrar, Mas se chama regra matemática de Cramer, que é a regra das matrizes, Nós vamos equacionar a malha, aplicar a matriz e encontrar as correntes do circuito, que é a corrente I1 e 2.
ok? Então, voltando, nosso objetivo nessa aula é que você consiga aplicar a lei de Kirchhoff em um circuito misto e encontrar as correntes. Nós vamos, para isso, utilizar também uma regra matemática que se chama regra matemática de Cramer, ok? A regra das matrizes, perfeito? Vamos em frente, então. Muito bem, algumas definições que eu posso olhar de cara no circuito sem calcular. Bom, a corrente, na malha 1 eu tenho uma corrente que circula, que é a corrente I1. Essa corrente I1 vai circular na malha 1. Na malha 2 eu tenho a corrente I2, que circula na malha 2. Um caso diferenciado é o R1. Se você olhar o R1, ele está tanto na malha 1 quanto na malha 2, porque ele está no meio, no ramo central. Então ele participa das duas malhas, né? Sendo assim, ele tem nele passando a corrente I1 e também a corrente I2. Portanto, a corrente em R1 vai ser a corrente I1 menos a corrente I2. Perfeito? Muito bem, continuando nossa análise, né? A corrente que circula em R2 é a corrente 1, porque o R2 está na malha 1, somente na malha 1, né? A corrente que circula em R3 é a corrente 2, porque o R3 está na malha 2. A corrente que circula em R4 é a corrente 2, e a R4 também está na malha 2. Então a gente já entendeu qual que é a dinâmica das correntes nas malhas, né, em um circuito misto. O que nós temos que fazer agora é calcular para conhecer o valor dessas correntes, né? Muito bem, para isso vamos então trabalhar aí com um exercício exemplo, que é a melhor forma de você entender como eu aplicar a lei de Kirchhoff e a regra matemática de Cramer para encontrar as correntes, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. E eu peço que vocês fiquem bastante atentos, né? E depois revejam esse momento, revejam essa aula, que é um pouquinho complexo, mas nada que, se você rever várias vezes, você consegue internalizar. Uma vez só é difícil, né? Como é complexo, né? Uma vez só você vendo parece que é difícil, então volta, reveja, tá bom? Vamos lá, vamos aplicar a lei de Kirchhoff em um circuito misto, né? E nós vamos conseguir encontrar as correntes com a regra de Cramer. Então veja bem, esse circuito misto nosso tem uma tensão, essa tensão está na malha 1, né? De 20 volts, perfeito? Na malha 1 eu tenho o resistor R1 e R2. O resistor R1 tem 3 ohms e o resistor R2 tem 1 ohms. Perfeito? Na malha 2 eu tenho o resistor R1 também, porque ele está nas duas malhas. Eu tenho na malha 2 eu tenho o resistor R1 também, porque ele está nas duas malhas, então ele também está na malha 2, que vale 3 ohms. Eu tenho o resistor R3, que vale 6 ohms, e eu tenho o resistor R4, que vale 4 ohms. Então esses são os valores das resistências, e o valor da fonte é 20 volts. E com esses valores eu quero então encontrar qual é o valor da corrente I1 e I2. E nós vamos então aplicar a lei de Kirchhoff, ok? Vamos lá então. Muito bem, nós já percebemos que nós temos aí em cada malha uma corrente. Eu tenho uma fonte de tensão que está na malha 1, né? Eu tenho 4 resistores, né, distribuídos nessas malhas, com seus respectivos valores, e para isso eu vou aplicar a lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff diz o seguinte, que a soma das tensões em uma malha é igual a zero. Então eu posso aplicá-la da seguinte forma. Vamos entender. Ó. Eu vou aplicar o LKT para encontrar a equação da malha 1, ok? Então eu vou multiplicar o I1 pela soma dos resistores da malha 1. Ou seja, eu vou fazer I1 vezes a soma dos resistores. Perfeito? O R1, como ele está participando das duas malhas, eu também tenho que multiplicar ele por I2 na malha 1, porque ele interfere na malha 1. Então veja como ficará a nossa equação. I1 vezes R1 mais R2, porque são os resistores da malha 1. Menos I2 vezes R1, porque o R1 também participa da malha 2. Perfeito? E eu faço igual a 20, porque na malha 1, eu estou fazendo a equação da malha 1.
eu igualo a 20, porque na malha 1 eu tenho 20 volts de fonte. Tá? Então vai ficar dessa forma a equação. Colocando os valores, né, vai ficar I1 vezes 3 mais 1, porque é o 3 do R1 e o 1 do R2, menos I2 vezes 3, porque o I2 também passa por R1, tá? E é igual a 20. Resolvendo essa equação, né, deixando ela mais enxuta, eu fico com I1 vezes 4, porque 3 mais 1 é 4, menos I2 vezes 3, que é igual a 20. Então essa é a equação da malha 1. O que eu fiz basicamente? Eu multipliquei o I1 pela soma das resistências da malha 1. Então I1 vezes 4. Isso é tensão. Lembra a lei de Ohm? Corrente multiplicada pela resistência é tensão. Estou somando, é a tensão que eu estou fazendo. E eu descontei, né, o I2 multiplicado pelo R1, que é o 3. Por isso que ficou na malha 1 lá. Equação da malha 1, I1 vezes 4 menos I2 vezes 3, que é igual a 20. Perfeito? Então, é um pouco complexo, eu concordo com vocês, né? E vamos então voltar do início. O que eu faço? Primeiramente, eu vou multiplicar a corrente I1 por todos os resistores da malha 1. Então, I1 vezes 3 mais 1 é 4, então fica I1 vezes 4. Ok? Isso é a primeira parte que eu faço. Segunda parte da equação, eu vou subtrair, eu vou descontar, né, a tensão que está no centro, né? O R1 ele é um elemento que está nas duas malhas. Então eu vou descontar a corrente I2 vezes o resistor que está nas duas malhas. Então menos I2 vezes 3 e vou igualar isso tudo a 20 volts. Por quê? Porque na malha 1 eu tenho uma fonte de 20 volts. Perfeito? Então essa é a nossa equação da malha 1. Vamos para a malha 2. Mesmo processo na malha 2. Agora eu vou multiplicar a corrente 2 pela soma dos resistores. Então, se eu somar os resistores, ó, na malha 2, eu tenho 3 do R1, eu tenho 6 do R3 e eu tenho 4 do R4. Portanto, eu tenho 13 ohms de soma na malha 2. Então, eu faço I2 vezes 13, ok? E volto de novo no R1, porque o R1 agora está nas duas malhas. Então eu tenho que subtrair a corrente I1 vezes o R1, que é 3. Então quando eu faço na malha 2, eu desconto a corrente I1 vezes o R1. E quando eu fiz na malha 1, eu desconto a corrente 2 vezes o R1. Né? Perceba as duas equações. A equação da malha 1 ficou I1 vezes 4 menos I2 vezes 3, que é igual a 20. Equação da malha 2 ficou I2 vezes 13, né, que é a soma dos resistores, menos I1 vezes 3, que é o resistor central ali, ok? Isso tudo igual a zero, porque na malha 2 não tem fonte. Se tivesse uma fonte, eu igualaria a fonte, mas não tem. Então isso tudo igual a zero, perfeito? Respirar, né? Eu sei que é um pouco complicado entender essa aplicação da lei, mas o que eu busco é chegar nessas duas equações. A equação de cada malha, né? Isso é aplicação de LKT, ok? Eu achei a equação da malha 1 e achei a equação da malha 2. Agora, de posse das duas equações, eu vou então aplicar a regra de Cramer para me encontrar as correntes e resolver o circuito, né? Vamos lá. Olha só, vamos por partes, né? A malha 1, eu tenho lá a equação dela, I1 vezes 4 menos I2 vezes 3, que é igual a 20. A malha 2, eu tenho I2 vezes 3 menos I1 vezes 3, que é igual a 0. Muito bem. O que eu vou fazer agora é organizar essas duas equações em uma matriz, que é a regra de Cramer. A regra matemática de Cramer. Eu vou formar uma matriz 2 por 2, né? Então, eu fiz ali um quadradinhos para vocês entenderem. Olha só, malha 1. Eu vou pegar a equação da malha 1 e vou organizar nessa matriz. Na malha 1, I1 eu tenho 4. Então, embaixo do I1 vai 4. E I2, eu tenho menos 3. Então, embaixo do I2 vai 3. E isso tudo é igual a 20. Malha 1. Estou organizando na matriz ali, né? Vamos para a malha 2. Quantos que eu tenho de 1 na malha 2? Olha, na malha 2, olha a equação lá em cima. Eu tenho menos 3, ok?
E quantos que eu tenho de I2 na malha 2? Olha na malha 2 lá em cima, na equação dela. Eu tenho 13. E isso é igual a zero. Então, eu organizei a equação da malha 1 e malha 2 em uma matriz. Para quê? Me aplicar a regra de Cramer. A primeira coisa que eu faço com a regra de Cramer é encontrar o determinante da matriz. Bem simples de encontrar. O determinante será eu multiplicar cruzado ali, ó, 4 vezes 13 menos 3 vezes menos 3. É só fazer isso. Então, vou multiplicar cruzado, né? Ó, 4 vezes 13 menos 3 vezes menos 3. Resolvendo isso aí, vai dar 43, ok? Bem simples. Contas básicas, né? Com esse determinante, então, eu posso trabalhar para encontrar as correntes. Vamos lá. É meio complexo, mas vamos entendendo passo a passo. Então, eu organizei as equações na matriz e encontrei o determinante, ok? Muito bem, então tá ali, organizadinha a nossa matriz, determinante é 43 que eu encontrei, e agora então eu vou encontrar as correntes. Vamos primeiro encontrar a corrente I1. O que eu vou fazer? Vamos entender o processo. Eu vou novamente montar a matriz, só que eu quero encontrar a corrente I1, perfeito? Se eu quero encontrar a corrente I1, embaixo do I1 na matriz, eu vou colocar os valores que estão na igualdade. Então, você vê que o 20 e o 0 veio ficar embaixo de I1 na matriz. Fica I1, ali embaixo tem 20 e 0. Ok? E o I2 é só repetir. Menos 3 e 3. Normal. Como eu quero encontrar I1, eu substituo os valores de I1 nas duas malhas, né? Malha 1 e malha 2, pelo 20 e pelo 0, que é o valor da igualdade. Perfeito? E vou fazer um procedimento bem tranquilo. Eu vou multiplicar cruzado e dividir pelo determinante. Então, eu vou fazer ali, ó, 20 vezes 13 menos 0 vezes menos 3. Então, multiplicando cruzado ali, né? 20 vezes 13, olha só, menos 0 vezes menos 3. E divido isso aí por 43. Você vai encontrar uma corrente de 6,04 amperes. Tá? Então perceba que para calcular I1, eu vou substituir na matriz os valores da igualdade, que é 20 e 0. Então eu coloquei o 20 e o 0 no lugar dos valores de I1 na malha 1 e malha 2. Olha só. E multiplico cruzado, divido pela determinante e encontro a corrente. Vamos encontrar I2? Mesmo processo. Só que agora, né, eu vou substituir os valores de I2 por 20 e o 0. Olha só, eu vou repetir o valor de I1, né, tranquilo, quero achar I2. Então, como eu quero achar I2, eu vou substituir os valores de I2 por 20 e 0, que são os valores da igualdade da matriz original lá, ok? E daí o mesmo procedimento, pessoal. Ali está I1, tá? Mas não é I1 ali, né? Está I2, aí na frente está I1 igual, mas ali é I2 igual, tá? A segunda ali, né? É I2 igual a 4 vezes 0 menos 3 vezes 20 dividido por 43. Isso você vai encontrar uma corrente igual a 1,39. Então tem um errinho de digitação, só considere essa segunda parte, né? Que ali não é I1, né? Tá I2 igual a matriz e na frente está o I1. Ali é o I2 também, que é igual a 4 vezes 0 menos 3 vezes 20 sobre 43. Isso você vai encontrar uma corrente de 1,39. Então é essa a forma de fazer, né? Eu sei que é complexo, tenho certeza que estão pensando, nossa, é difícil, mas reveja passo a passo, né? Faz uma parte, volta, assiste, faz outra parte. Você vai ver que ele é um processo que dá para você decorar até, né? Para você decorar como fazer. É um processo que eu fiz passo a passo aqui, para que você consiga entender como que eu posso aplicar a lei de Kirchhoff em um circuito misto para encontrar as correntes desse circuito, ok? Tudo bem? Vamos fazer umas definições finais. Então, algumas definições finais para a gente entender. Então,
Como eu calculei as correntes, agora eu sei, por exemplo, que a corrente que circula em R1, que é aquele resistor central, ele está nas duas malhas, essa corrente será I1 menos I2. Então, se eu quero saber qual corrente que está em 1, é só fazer a corrente... Desculpa, eu quero saber qual corrente que está em R1, é só fazer o I1 menos I2. Né? Portanto, é só fazer 6,04 menos 1,39, que eu calculei agora há pouco. Então, a corrente em R1 é 4,65, né? 4,65 ampere. A corrente que circula em R2 é a corrente I1, beleza? É o 6,04. E a corrente que circula em R3 e R4 é a corrente I2, que é 1,39 ampere. Então, a gente fez um processo aí para vocês conseguirem entender essa aplicação da lei de Kirchhoff, né, e da regra de Cramer, mas eu volto a repetir, revejam a aula quantas vezes necessária, né, e as dúvidas pontuais podem me perguntar no grupo, no privado, que eu vou auxiliá-los, né, para que vocês consigam resolver um circuito misto desse, pelo menos. Tá bom, pessoal? Então, nossa aula gravada é essa, né? Obrigado a todos que estiveram na aula online, né? Que nós tivemos antes. Passamos esse mesmo assunto. E obrigado também aos que estão assistindo agora a aula gravada, que às vezes alguns não podem estar na aula online, né? Em função de alguns problemas. E agora vamos tentar, então, né? Eu vou estar com vocês no grupo de WhatsApp ali. Vamos tentar resolver aquele exercício. O que eu peço para vocês fazerem? O exercício é um pouco complexo, né? Então, copiem ele no caderno, resolvam no caderno, não precisa entregar hoje para mim, tá? Resolvam no caderno, depois só poste as respostas no link, né? Então não tenta fazer direto no link. Abre o link, pode abrir, né? Faz um print da tela ou copia no caderno, né? Resolve ele passo a passo, vendo o vídeo. Depois você abre o link de novo e só posta as respostas lá, tá bom? Beleza? É isso aí então. Então, até a nossa próxima aula, tá? Nós vamos, na próxima aula, fazer uma revisão grande de todos os assuntos, para que na outra aula nós possamos fazer a nossa avaliação. Beleza? Obrigado, pessoal, e até a próxima.